Bom dia. Na última aula de vocês, nós estávamos estudando ultrapassagem de corpo extenso, certo? Passei de tarefa 2 exercícios, vamos fazer a correção? O primeiro exercício de tarefa era da página 81, exercício 22. Então, vamos lá. Um trem de 150 metros de comprimento se desloca com uma velocidade escalar constante de 16 metros por segundo. Então, a velocidade do trem é 16 metros por segundo. Esse trem atravessa um túnel e leva 50 segundos, deixa a entrada até a saída completa de dentro dele. O comprimento do túnel então ele quer calcular o comprimento do túnel e ele te dá também o comprimento do trem, é um corpo extenso, tudo bem? Então, eu esquematizei aqui, falei, ó, trem 150 metros, chamei de x o comprimento do túnel. Sabemos que velocidade é o deslocamento sobre o tempo. Que deslocamento? Como que vai ser o deslocamento? O deslocamento é calculado, então, por velocidade vezes o tempo, certo? Então, olha, qual que é o deslocamento? Para esse trem passar por todo o túnel, ele tem que passar o x, que é o comprimento do túnel, e mais 150 metros. Por quê? Porque senão ele não sai do túnel. Então, o delta x é 150 mais x, certo? Qual que é a velocidade do trem? 16. Qual que é o tempo que ele leva para passar o túnel? 50 segundos. Resolvendo, vai ficar 16 vezes 50, 800. Passo 150 para lá, menos 150. Qual que é o comprimento do túnel? 650 metros. Resposta certa, B. Certo? O segundo exercício de tarefa era o exercício 23 da página 81. Dizia o seguinte: em uma viagem de carro com sua família, um garoto colocou em prática o que havia aprendido nas aulas de física. Quando seu pai ultrapassou um caminhão em um trecho reto da estrada, ele calculou a velocidade do caminhão ultrapassado usando um cronômetro. Olha aqui que fala na traseira do caminhão, ó, veículo longo com comprimento 30 metros. O garoto acionou o cronômetro quando seu pai alinhou a frente do carro com a traseira do caminhão e o desligou no instante que a ultrapassagem terminou, com a traseira do carro alinhada na frente do caminhão, obtendo 8,5 segundos para o tempo de ultrapassagem. Em seguida, considerando a informação contida na figura e sabendo que o comprimento do carro era 4 metros e que a velocidade do carro permaneceu constante igual a 30 metros por segundo, ele calculou a velocidade média do caminhão durante a ultrapassagem, obtendo corretamente que valor. Então, vamos ver. Aqui eu tenho o carro, aqui eu tenho o caminhão. Qual que é o comprimento do carro? 4 metros, certo? Qual que é o comprimento, a velocidade do carro? 30 metros por segundo, tudo bem? Qual que é o tempo de ultrapassagem? 8, segundos. Qual que é o comprimento do caminhão? 30 metros. Então, eu coloquei aqui, ó, o carro, esquematizei aqui, ó, o caminhão, carro com 4 metros, caminhão com 30 metros, velocidade do carro 30 metros por segundo, quero calcular a velocidade do caminhão. E sei que o tempo de ultrapassagem é 8,5 segundos. Se eu considerar aqui 0, aqui vai ser o quê? 34, que é 4 mais 30. Então, olha, escrevendo a equação horária do carro, ó, espaço inicial 0, velocidade 30, vezes t. Mas quanto que vale t? 8,5 é o tempo de ultrapassagem. Então, eu calculo que a posição da ultrapassagem é 255 metros, certo? Escrevendo a função horária das posições do caminhão. Qual é a posição inicial dele? 34. A velocidade, eu não sei, eu quero calcular. O tempo de ultrapassagem, 8,5. Mas eu sei que na ultrapassagem, a posição do caminhão é igual à posição do carro, então 255. Então, substituir aqui é igual a 34 mais 8,5V. Passando o 34 para cá, vai ficar 221 é igual a 8,5V, certo? Vou encontrar que V é igual a 221 dividido por 8,5, que vai dar 26 metros por segundo, ok? Bem,
Agora, nós vamos resolver alguns exercícios do livro de vocês, certo? Então, olha, na página 82, vocês têm o exercício 26. Vamos resolver? Ele diz o seguinte: um automóvel de 5 metros de comprimento e um caminhão de 25 metros de comprimento estão em movimento em uma estrada. Então, eu coloquei, ó, um carro, que eu chamei de A, um automóvel chamei de A, o caminhão chamei de C, coloquei, ó, 5 metros e 25 metros. Tudo bem? Bem. No gráfico a seguir, temos as posições dos móveis que foram marcadas, tendo como referência o ponto extremo da dianteira de cada veículo, certo? Então, vamos lá, ó. O automóvel, certo? 10 vai até a posição 70 em quanto tempo? Em 4 segundos. Do caminhão, sai da posição 35, vai até a posição 70 em quanto tempo? Em 7 segundos. Certo? Bem, calculei então a velocidade do automóvel e do caminhão. Então, olha, o automóvel não tinha caminhado de 10 a 70, 60. Em quanto tempo? 4 segundos. Então, qual era a velocidade do automóvel? 15 metros por segundo. Do caminhão, do 35 ao 70, 35 metros. Em quanto tempo? 7 segundos, 5 metros por segundo. Então, nós verificamos que a velocidade do automóvel é maior que a velocidade do carro, certo? Ele quer saber a ultrapassagem realizada pelo automóvel teve duração de quanto? É o tempo de ultrapassagem. Então, o que eu escrevi aqui? Função horária das posições do automóvel. Então, a posição inicial 0, que eu peguei a traseira dele, certo? Qual que é a velocidade dele? Mais 15t. Do caminhão, o caminhão, qual que é a posição inicial? Ó, 5 mais 25, 30, certo? Mais a velocidade dele, 5t. Eu sei que no final da ultrapassagem, a posição do automóvel é a mesma posição do carro. Então, colocando, ó, 15t igual a 30 mais 5t, passo o 5t para lá, vai ficar 10t igual a 30, t vai ter igual a 3 segundos. Resposta certa, a B. Ok? Bem. Mais um exercício do livro de vocês. Esse exercício aqui é mais do final desse capítulo, em Consolidando Saberes. É a página 86, o exercício 12. O gráfico a seguir mostra a posição em função do tempo de 3 carros que se movem no mesmo sentido e na mesma estrada retilínea. O intervalo de tempo que o carro Z leva para ultrapassar o carro X e depois de ultrapassar o carro Y é D. Então, vamos pensar uma coisa. Aqui ele te dá um gráfico de X em metro, que é a posição em metro, e tempo em segundo. Ele chama de azul, que é esse aqui, o carro X. Tudo bem? Ele chama de Y, o carro vermelho. O meu aqui, o carro vermelho, ficou bem ruimzinho. É esse aqui, ó. Certo? E chama de preto o carro Z. Olha o que ele está te pedindo. Ó. O intervalo de tempo que o carro Z leva para ultrapassar o carro X. Aonde que o carro Z ultrapassa o carro X? Aqui, ó. Em que tempo? Ó, 10 segundos. E depois de ultrapassar o carro Y, ó, o carro Y não é esse vermelhinho aqui que eu risquei? O carro Z não é o pretinho? Ele não ultrapassa, ó, aqui, ó, o carro Z não ultrapassa aqui? Em que ponto? Em que instante? 30 segundos. Quanto tempo leva de 10 a 30? 20 segundos. Ok? Bem facinho esse exercício, né? Bem, vamos fazer esse exercício aqui. Exercício 14. 2 motociclistas, A e B, percorrem uma pista retilínea com velocidade constante. A velocidade de A é 15 metros por segundo e de B 10 metros por segundo. No início da contagem dos tempos, sua posição são XA igual a 20 metros, XB igual a 300 metros. Então, quer dizer, quando ele fala no início da contagem dos tempos, ele quer dizer aqui, ó, tempo igual a 0. Tudo bem? É aqui. Então, olha, a velocidade do A é 15, a velocidade do B é 10. Aí ele fala o seguinte,
O tempo decorrido em que o motociclista A ultrapassa e fica 100 metros do motociclista B. Então, o A vai ultrapassar o B. Vai ultrapassar, então vai ficar nessa situação aqui, ó. Vai ficar 100 metros na frente de B. O que eu faço? Bem, vamos escrever a função horária do A. Posição inicial dele não é 20, a velocidade não é 15, então a função horária dele, como que vai ficar? Ó? S igual a S0 mais VT vai ficar do A 20, que é a posição inicial, mais 15D. E do B? Ele não está na posição inicial de 300? Não tem uma velocidade de 10? Então 300 mais 10T. Nessa situação aqui, ele quer saber qual que é o tempo que passou para ficar assim. SA não é igual a 20 mais 15T. SP não é igual a 300 mais 10T. Se eu pegar a posição do A, que é essa daqui, menos a posição do B, eu não vou ter igual a 100. Então, foi o que eu escrevi, ó. SA menos SB, que é a posição do A menos a posição do B, igual a 100. Mas eu sei que posição do A dado por 20 mais 15T. Menos posição do B. Coloquei entre parênteses aqui para a gente não esquecer de mudar o sinal aqui, ó. 300 mais 10T, entre parênteses, é igual a quanto? 100. Resolvendo, 20 mais 15T, menos antes do parênteses, menos 300, menos com mais, menos 10T é igual a 100. Resolvendo, 15T menos 10T é igual a 100, passei isso para o segundo membro mais 300, passei isso para o segundo membro menos 20. Eu vou chegar a 5T é igual a 380. T igual a 380 sobre 5 vai dar 76 segundos. Então, vai passar 76 segundos para que A ficasse 100 metros à frente do B, ok? Bem, mais um exercício, lá dos consolidando os conhecimentos, o exercício 16, ok? Bem, o gráfico mostra as posições em função do tempo de dois ônibus que partiram simultaneamente. Simultaneamente quer dizer no mesmo instante. O ônibus A partiu de Recife para Caruaru e o ônibus B partiu de Caruaru para Recife. As distâncias são medidas a partir do Recife, certo? A que distância do Recife, em quilômetro, ocorre o encontro entre os dois ônibus? Então, vamos lá. O ônibus A não partiu do Recife, então posição 0, certo? Ó, posição 0. O que é 2,1 vezes 10 ao quadrado quilômetro? A mesma coisa que o quê? 210 quilômetros, certo? Então, olha, ele para chegar até a posição 210 quilômetros, que é Caruaru, ele levou 6 horas. O ônibus B saiu de Caruaru, na posição 210 quilômetros, mas até chegar em Recife, que é a posição 0, levou 3 horas. O que eu fiz aqui? Fiz um esqueminha do que está acontecendo. Coloquei Recife aqui, Caruaru aqui. Recife é 0 km, Caruaru é 210 km. O ônibus A vai de Recife para Caruaru e o ônibus B de Caruaru para Recife. E vão se cruzar. E ele quer saber qual é a posição desse encontro. Tudo bem? Posição a partir de Recife, ok? Bem, vamos calcular a velocidade do ônibus A? Ele não percorreu 210 km em 6 horas. Então, 210 sobre 6, ele tem uma velocidade de 35 km por hora. Como que vai ficar a função horária do ônibus A? Posição inicial 0, certo? Mais 35T. Não esquecendo que para escrever a função horária das posições, eu escrevo S é igual a 0 mais VT. Tudo bem? Bem, opa! E do ônibus B? Então, vamos lá. Do ônibus B, vamos lá. Ele saiu de 210 e foi até 0. Não foi isso? Então, aqui, ó, é 0. Apagou, eu não sei por que apagou, gente. Menos 210, ok? Por isso que deu menos 210. Em quanto tempo? Em 3 horas. Então, qual era a velocidade do ônibus B? Menos 70 km por hora. Como que vai ficar a função horária das posições do ônibus B? S é igual a 0 mais VT, então 210 menos 70T, ok?
Entenderam como eu achei a função horária das posições do A e do B? Bem, o que vai acontecer no encontro? A posição do A é igual à posição do B. Então, vai ficar assim, ó, 35T é igual a 210 menos 10T. Passando menos 70T. Passando 70T para cá, vai ficar 35 mais 70T, 105T é igual a 210. E T, 210 sobre 105, vai estar 2 horas. Isso daqui vai ser o tanto que vai demorar para eles se encontrarem. Mas o exercício te pede assim, ó, a que distância do Recife em quilômetro ocorre o encontro dos dois ônibus? Substituindo, então, nessa equação aqui, ó, certo? Eu tenho SA igual a 0 mais 35 vezes T. Então, T é 2, vai ficar 70 quilômetros. Qual que é a posição do encontro? 70 quilômetros. Bem, qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo, tá? Bons estudos e boas provas. Um abraço.